pessoal? Então, nós vamos agora para o nosso quarto vídeo de exercícios relacionados à circunferência, tá? Nesse vídeo, a gente tem como objetivo principal resolver um exercício sobre posições relativas entre reta e circunferência. No vídeo da aula, nós vimos, então, que quando eu paro para para relacionar uma reta com uma circunferência, eu posso ter aí algumas situações. Eu posso ter, por exemplo, essa situação em que a reta é externa, né, ou exterior à circunferência. Eu posso ter a situação onde ela corta a circunferência em dois pontos, e daí ela é chamada de secante, tá? A gente diz que a reta é secante à circunferência. E a gente pode ter aí o caso onde a reta toca a circunferência em um único ponto, e aí a gente diz que ela é tangente à circunferência, tá? Então, tudo isso tem as condições, né? Mas o que a gente usa basicamente para resolver o próximo exercício é: se eu tenho um ponto de interseção entre a reta e a circunferência, significa que a reta é tangente. Se eu tenho dois pontos de interseção, significa que ela é secante. E se eu não tenho pontos de interseção entre a circunferência e a reta, então a reta é externa, tá? Eu vou resolver um exercício do nosso livro didático, que é o livro da professora Kátia e professora Marina Diniz, tá? E ele está resolvido no livro, tá? Mas eu vou fazer aqui o passo a passo para não ficar dúvida para vocês. O nosso exercício está aqui, eu copiei esse pedacinho. Então, o exercício é o seguinte: seja uma circunferência L, que é a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 14 igual a zero. Essa é a nossa circunferência. Eu desenhei ela aqui no GeoGebra, tá? Mas ela é dada aqui na sua equação geral. E três retas, escritas todas as três também na equação geral, tá? A reta S, a reta P e a reta V. Então, o nosso intuito aqui nesse exercício é estudar cada uma dessa reta em comparação à circunferência, para ver se essa reta é tangente, externa ou secante essa circunferência, tá? Então, vamos por partes. Vamos começar pela primeira reta, pela reta S. Nós temos, então, a circunferência L. Vou colocar aqui a L. A L é a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 14 igual a zero. E a minha reta S é a reta x menos y mais 6 igual a zero. Então, vamos pensar. Se eu quero estudar qual a posição relativa dessa reta S em relação à circunferência L, eu quero saber se ela tem algum ponto em comum, algum ponto de interseção com essa circunferência, tá? Encontrar pontos de interseção nada mais é do que resolver um sistema, ou seja, um ponto onde esse é um ponto XY que satisfaz essa equação S e essa equação L. Não é um sistema linear, né? Porque a gente tem aqui, ó, que a primeira equação não é uma equação linear, né? Mas a gente consegue fazer aí pelas substituições, fazendo como? Se eu uso essa minha equação S, eu tenho que, se eu isolar o valor do x aqui, ó, eu tenho que o meu x vale y menos 6, tá? Esse é o meu valor aí, né, de y, tem meu y isolado. O que eu faço? Eu pego esse valor de x e substituo aqui em L, tá? A minha L, ela não é o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 14 igual a zero. No lugar do x, que estava aqui, eu vou colocar quem? Y menos 6. Que foi aqui o isolamento, né? Fazendo aqui isolando o x. Então, olha aqui que eu tenho. Eu tenho uma equação de segundo grau aqui em y. E eu consigo aí encontrar, então, a coordenada y para depois voltar aqui em x. Bom, vamos abrir, então, essa
essa equação. Eu vou ficar com y ao quadrado menos 12y mais 36, mais o y ao quadrado menos o 8y mais 14 igual a zero, tá? Essa é a primeira passagem aqui, a abertura. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Como que eu fico? Eu fico com 2y ao quadrado menos 20y mais 40 mais 50, né? Igual a zero. Bom, para simplificar aqui, eu vou fazer y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a zero, né? Dividir tudo por 2 para ficar mais fácil. O meu delta, então, é b ao quadrado. Meu delta vai ser 100 menos 4 vezes 25, 100. O meu delta vai ser zero. Lembrando lá, então, se eu tenho discriminante aqui, o delta valendo zero, eu tenho única solução para essa equação. Ou seja, eu já consigo identificar que eu vou ter um único ponto de interseção entre a reta e a circunferência, né? Um único ponto, então essa reta vai ser tangente. Então eu já consigo identificar, que já consigo afirmar que a minha reta S é tangente à circunferência, tá? Nós vamos um pouco mais além, nós vamos então identificar qual que é esse ponto de tangência. Mas se o exercício fosse só identificar, determinar se a reta era tangente, secante ou externa, a gente já conseguiria determinar aqui que S é tangente à circunferência L. Vamos lá, então, para qual que é esse ponto de tangência. Esse ponto de tangência vai ser o y. Vamos terminar de encontrar a coordenada do y, né? O y é menos b, então dá 10, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido por 2. Ou seja, o y vai dar 5. Se eu achei que o meu y vale 5, substituindo lá, né, o meu x não vale aqui, ó, y menos 6, então quer dizer que o meu x vale 5 menos 6, o meu x vale menos 1. Então eu já identifiquei que a minha reta é tangente a L no ponto. O ponto de tangência qual é? É o ponto menos 1, 5. Tá? Vamos ver se isso realmente confere. Eu desenhei a minha circunferência lá. A minha reta S é essa daqui. Se eu colocar aqui o ponto de interseção entre a minha reta, interseção de dois objetos, entre a minha reta e a minha circunferência, eu encontrei lá o meu ponto A, ó, que é o ponto, exatamente o ponto menos 1, 5, tá? Exatamente o que eu encontrei aqui calculando. Essa é a primeira parte do nosso exercício. A outra reta, para a reta P, lembrando então a nossa circunferência L, ela é a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Ela é a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 14 igual a zero. E agora a gente vai comparar com a nossa reta P, que é a reta 2x menos y igual a zero, tá? Ambas estão em sua equação geral. No primeiro exemplo lá, né, da reta S, eu isolei o x, né, porque estava mais fácil. Aqui eu vou isolar o y aqui, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? De novo, então, eu vou isolar uma das incógnitas para substituir lá em L.
Nesse caso aqui, ó, se eu colocar que menos y é igual a menos 2x, né? Eu consigo, então, que o meu y vale 2x, tá? Então, eu vou substituir aqui, eu vou substituir o y. Então, se a minha L é x ao quadrado mais o y ao quadrado menos 8 vezes o valor do y mais 14 igual a zero, eu vou substituir o meu y, então, por 2x. Tá? E agora a gente vai fazer, então, a abertura, a resolução dessa equação de segundo grau, que agora está na incógnita x, tá? Na tentativa de encontrar quais são os valores de x dos possíveis, né, dos pontos que tem aí, que teriam em interseção com a reta L. Então, fica x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 16x mais 14 igual a zero. São 5x ao quadrado menos 16x mais 14 igual a zero. Vou subir isso aqui um pouquinho. Então, vou resolver isso aqui. Delta vai dar... O delta vai dar 16 ao quadrado, né? Deixa eu colocar aqui. Vai dar, que vai dar 256, menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 14, vezes o 14, 280. Ó, a gente pode perceber aqui que aqui vai dar um delta negativo, né? Vai dar menos 24. E o que eu consigo com esse discriminante negativo? Com esse discriminante negativo, eu consigo que essa equação aqui, essa equação do segundo grau, não tem solução, ou seja, eu não tenho nenhum ponto que pertença à reta P e à reta L. Ou seja, como eu não tenho esses valores de x aqui que satisfazem essa interseção, eu consigo concluir que P é externa ou exterior, tá? À circunferência L, tá? E essa foi a segunda parte do nosso exercício. Mas vamos conferir então, tá? Aqui eu tinha a nossa reta é essa, a nossa circunferência. Aqui eu vou traçar então a reta P, ó, que é a 2x menos y igual a zero. Olha lá, ela passa longe, né? Ela passa aqui distante de T, de L, da circunferência, sem tocar. Ou seja, ela é uma reta externa, tá? Essa é a segunda parte, então, do nosso exercício. Última verificação agora com a reta V, tá? A nossa reta V é a x mais y menos 4 igual a zero. Nossa circunferência L continua sendo a mesma, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 14 igual a zero. A gente já testou a reta S, que é tangente, e a reta P, que é externa. Né? Imaginando pela lógica, pela ordem lógica da coisa, essa daqui deve ser secante. Mas vamos ver, então, por quê e como, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou isolar aqui o y, e eu vou ter aqui que o y vai dar 4 menos x, tá? E lá na nossa circunferência L, eu vou substituir, então, os valores de y por esse valor aqui. Então, era x ao quadrado mais o y ao quadrado menos 8 vezes o y mais 14 igual a zero. Só que agora o nosso y, então, 4 menos x. Vamos lá. Vai ficar x ao quadrado mais, né, o quadrado do primeiro, 16, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, lembrando de produtos notáveis, né, para não precisar fazer a distributiva aqui. 4 vezes 8, 32, mais 8x, mais
14 igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2x ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, menos 8x com mais 8x, tá? E aqui eu tenho 16 com 14. 16 com 14, né? Eu tenho 30 com menos 32 dá menos 2. Igual a zero, tá? Se eu simplificar isso aqui, eu tenho que x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Eu tenho, então, que o x pode ser 1 ou o x pode ser menos 1, não é? Porque 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0, e menos 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0, tá? Então, quer dizer, eu tenho aqui, ó, meus dois pontos, meus dois valores para x, onde essa reta V cruza, né, intercepta a circunferência L, ou seja, ela é uma reta secante, tá? Já consigo concluir que ela é uma secante. Então, vamos ver os pontos onde ela cruza. Quando ela cruza com o x valendo 1, se eu substituir aqui, ó, meu y vai ser 4 menos 1, 3. Se o meu x, quando meu x vale menos 1, substituindo aqui, colocando menos 1 aqui, vai ficar 4 mais 1, 5. Então, eu tenho meus dois pontos. Eu sei, então, que V é secante. Em quais pontos? No ponto 1, 3 e no ponto menos 1, 5, tá? Se eu olhar lá no nosso GeoGebra onde eu tinha colocado, vou tirar as outras retas aqui. A nossa reta V, ó, ela cruza exatamente no ponto B e D. O ponto B é o ponto menos 1, 5 e o ponto D é o ponto 1, 3. Exatamente os pontos que a gente encontrou aqui, tá bom? Então, recapitulando, temos, nesse exemplo, uma circunferência escrita na sua equação geral e três retas, cada uma delas escrita na equação geral. O que eu fiz? Cada uma dessas retas eu estudei separadamente, tá? Isolei aqui uma incógnita, ou a x ou a y, e substituí na equação da circunferência, tá? Quando eu tive nenhum ponto, né, ela era externa. Quando eu tive o determinante dando zero, eu tinha um ponto só, né, ela deu tangente. E quando eu tive, aqui eu nem resolvi por determinante, né, eu não fiz determinante. Eu nem fiz o discriminante, que é o delta, eu nem fiz isso, eu fiz simplesmente a resoluçãozinha aqui, mas eu encontrei os dois pontos, ou seja, ela é secante, tá bom? Ficamos por aqui, então, nesse exercício.